Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ed Produções Gospel. Hoje falando mais uma vez do fim do avivamento lá em Asbury, nos Estados Unidos. Reverendo Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes falaram sobre o que foi esse avivamento e o que foi também o fim deste avivamento lá em Asbury. Gostaria de pedir a sua opinião, que você visse esse vídeo até o final e deixasse aí o seu comentário e já aproveitasse e se inscrevesse aqui também no nosso canal. Vamos ver o vídeo? Que eu pessoalmente fui a Asbury e de lá falei com vocês dois. Conversei com o pastor Augusto, com o pastor Hernandes. É impressionante a gente perceber como a internet ela traz alguns problemas que precisam ser compreendidos por nós, né? Alguma belicosidade que precisa ser compreendida por nós. Então, exatamente para não simplesmente ficar ouvindo aquilo que é dito, a minha igreja aqui me mandou para lá para que eu tivesse uma noção exata do que estava acontecendo. E eu fui precisamente, não apenas aproveitar também um pouco do que estava acontecendo para a minha própria vida, para a minha própria edificação, mas também perguntar se essas coisas eram verdade, o que daquilo era verdade. E só um detalhe, né? De que tem se falado muito da questão de homossexuais e tudo mais, dirigindo o louvor lá. E, curiosamente, aquelas pessoas diferentes, diferentes para a gente, né? Com cabelo diferente, com um estilo diferente, eram aquelas pessoas que inicialmente, alunos da universidade, haviam se arrependido, inclusive de pecados como o homossexualismo, como a homossexualidade. Então, o que estava acontecendo ali não era nada necessariamente dirigido, mas os alunos da universidade que quisessem estar ali cantando e louvando ao Senhor eram convidados e podiam participar disso. Então, o que eu vi rapidamente foi muita conversão, muito reconciliação. Eu contei para Augusto, eu acho, a história de uma mãe e de uma filha logo na minha chegada, que há 6 anos não se falavam e que estavam ali se reconciliando. Alunos que estavam se reconciliando entre si. E, a partir daí, então, o movimento não parou de crescer, até que a própria universidade disse, não, aqui a gente tem que parar para a vida continuar o normal, né? Então, o início foi absolutamente não planejado. O fim foi planejado. Eles disseram, a gente tem que acabar para que a gente possa dar continuidade à vida normal, né? Dar continuidade à vida normal. Mas agora o propósito da live em si, pastores, e agora? O que é que a gente faz a partir daqui? E como o pastor Augusto iniciou a live, eu vou pedir para Hernandes falar um pouquinho agora sobre esse início. Bom, primeiramente, Samuel, eu quero reforçar o que você disse. Não dá para explicar o que houve aí, você melhor do que Augusto e eu, porque você esteve aí, viu em loco, presencialmente, que aquilo foi alguma coisa ensaiada, planejada, feita pela agenda do homem, sem uma ação e uma intervenção direta do próprio Deus. Então, você esteve aí, o Elias Medeiros, o meu professor, concunhado do Augusto, amigo nosso, seu também, esteve aí. Pastor Valdir Reis, que é um homem santo de Deus, que é pastor aí na América, foi também. E a palavra de vocês três é a mesma, da genuinidade do que aconteceu. Se existe um fato ou outro lateral que destoe, nós não podemos administrar isso. E isso não deslustra e não desfaz a obra de Deus. Agora, é claro que nós não cremos que você possa ter um avivamento com Ctrl+C, Ctrl+V. A mesma coisa aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, que o resultado vai ser o mesmo. O avivamento é obra soberana de Deus, não pode ser agendada, não pode ser formatada pelo homem. Agora, princípios eu creio que podem ser seguidos. Qual o princípio? Quando eu estive em Quacisabanto,
o Earl Stiggin disse uma coisa. Perguntamos para ele, pastor, o que é avivamento? E ele nos definiu de uma maneira muito simples. Ele diz, avivamento, para mim, é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Eu acho que nós precisamos preparar o caminho do Senhor, aterrando os vales, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortos, aplanando os caminhos escabrosos, no arrependimento, na confissão de pecados, na volta para o Senhor de todo o coração. E então eu creio que Deus pode, ele é soberano e a obra de Deus é realizada por ele soberanamente, mas precisamos e desejamos ardentemente buscá-lo em oração, até que o Senhor venha. Quando o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos lá no Monte Olival, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor não diz, olha, fique uma semana, um mês, e até que. Eu acho que precisa ter esse senso de perseverança em buscar até que venha. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou perguntar onde é que eu assino embaixo aí, né? O Hernandes falou. Eu acredito, quando o presidente lá do Asbury College, no dia 24 desse mês, hoje é dia 28, não é isso? Então, 4 dias atrás, eles tomaram a decisão de parar os cultos públicos, e houve muita crítica, porque estavam dizendo que ele estava querendo interferir numa obra de Deus. Mas eu achei que a argumentação que ele apresentou foi muito clara. A cidade de Wilmore, onde está o college lá, ela tem 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, alguma coisa assim. E a notícia do despertamento trouxe cerca de 30 mil pessoas que inundaram a cidade, caravanas chegando de várias partes dos Estados Unidos e até de outras partes do mundo. E isso durou por algum tempo e demandou dos alunos envolvidos, dos funcionários e dos professores, um envolvimento a ponto deles esgotarem as forças. E esse foi o argumento do presidente, quando ele disse, nós não vamos ter mais culto público, não adianta vir, que nós não vamos abrir as portas da capela, nós vamos retomar a programação normal de cultos às segundas, quartas e sextas, às 10 horas, porque não é justo o que está acontecendo. Quer dizer, os professores estavam esgotados, os alunos estavam esgotados, já há bastante tempo sem dormir direito, sem comer, ou, enfim, tudo aquilo que era necessário, e a vida precisava retomar. E ele disse que ele não via aquilo como sendo um parar da obra de Deus, porque o mesmo Deus que começou ali, ele começa em outro lugar. E é interessante que depois disso aí, não é? Nós hoje estamos no dia 28, ontem, o Elias Medeiros, ele me enviou uma notícia interessante na igreja do conhecido David Platt. É um pastor americano bastante conhecido, é pastor de uma grande igreja, tem um ministério muito, muito reconhecido. Começou a acontecer na igreja dele, espontaneamente, uma reunião de oração de homens, que geralmente era assim, aquela reunião de oração marcada para 11h30 da noite, para terminar meia-noite, que eles chamam de vigília, né? Então, aí começou, virou amanhã. Foi até o dia seguinte, de manhã. Ninguém queria ir embora, não. Quebrantamento, choro, arrependimento, perdão, de reconciliação. Eu estou com o e-mail do Elias aberto aqui, inclusive com a palavra do próprio David Platt, dizendo o que é que tinha acontecido. Ou seja, é aquilo que Hernandes falou, não é? Não é Ctrl-V, é Ctrl-C e Ctrl-V, né? Agora não sei direito qual que vem primeiro. Tudo bem, o pessoal entendeu. Mas eu acho que à medida que as pessoas tomam conhecimento e fazem isso que Hernandes falou, de buscar em oração diante de Deus, eu creio que Deus pode responder soberanamente e abençoar, como parece que aconteceu agora na igreja do David Platt, não é? E outras universidades. Eu creio que você me mandou uma lista, não, foi o Elias que mandou uma lista de umas 5 universidades onde isso estava acontecendo também. Então, se é de Deus, vai continuar acontecendo e a gente ora que aconteça aqui, né? A gente Amém. quer que venha aqui para nós e como vamos fazer? Preparar o caminho do Senhor mesmo, em arrependimento, confissão e oração, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós, como diz lá a palavra de Deus. É isso aí. Legal, pastor.
acho que as palavras de vocês se coadunam com aquilo que a gente pensa, né? De buscar uma vida de santidade, uma vida de conexão com Cristo. Existe, querendo ou não, a gente está vivendo no mundo, pastores, um momento sui generis, um momento em que as agendas e os governos e o sistema está oprimindo cada vez mais aquilo que a gente achava que ia acontecer com a gente, talvez daqui a muito tempo, está começando a acontecer. Palavras sendo cesseadas, ou seja, o cerco está fechando para a igreja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e evidentemente isso é a tônica do que acontece no mundo todo. No mundo todo. E pelo que eu vi, li e ouvi de vocês algumas vezes, grandes despertamentos acontecem em momentos de grandes crises. Grandes despertamentos acontecem em tempos de grandes crises. Foi assim, por exemplo, a Reforma Protestante, né, onde a Europa estava sendo massacrada pelas pestes, pelos desgovernos, e o Senhor utilizou, né, aqueles homens ali para trazer algo distinto. O que parece ser um pouquinho diferente, eu queria ouvir de vocês em relação a isso, é que em cada um desses avivamentos, vocês citaram aí alguns nomes, né? Moody, a Reforma são os reformadores, a gente tem Jonathan Edwards, a gente tem alguns Zinzendorf, a gente tem alguns nomes que vêm à nossa mente. E algo diferente aconteceu aqui, que a gente não tem necessariamente um grande nome ou algo assim. Alguém perguntou aqui, é uma pregação muito simples, aquela que iniciou esse processo todo, nada extremamente profundo e tudo mais. O que a gente tira disso? Laila, você... Tá gostando do debate, querido? Então aproveita, se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo e comenta o que você acha do avivamento em Asbury. Vamos continuar assistindo? Pode começar. Bom, eu vejo nisso, eu quero aprender com Augusto, eu já tenho dito que ele é meu professor, a multiforme graça de Deus. Deus não... Toda ação de Deus não tem uma forma de copiar. Ele age de forma diferente, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, para o louvor da sua glória. Ele é um Deus misterioso, como diz lá no livro de Isaías, 45:15. Então, se eu pudesse compreender Deus, eu não seria o Deus soberano. Né? Verdade. E como Deus ele tem uma multiforme graça, ele tem uma multiforme maneira de agir. Né? Ele pode usar um pregador conhecido, como ele pode usar uma pessoa que nunca se ouviu falar. Eu acho que isso é maravilhoso, porque isso mostra que Deus não precisa de ícones, de figurões, de estrelas para fazer. Deus faz. Quando ele quer, a obra é dele. Ele pode pegar um menino como Evan Roberts. Evan Roberts não era conhecido no país de Gales. Ele era um jovem, tinha 26 anos, não era conhecido. Agora, o que é maravilhoso é que o que se destaca não é o homem, o que se projeta não é o ser humano, o que se destaca é o próprio Deus, é a própria obra de Cristo, a ação do Espírito Santo, e isso é que é maravilhoso. Aleluia. Hernandes, se eu posso corroborar com o que você está dizendo, isso que você está falando se percebeu lá em Asbury, porque o presidente lá, o presidente do college, ele não permitiu, junto com os alunos, eles adotaram a política de não passar a palavra a nenhuma celebridade, não. Ele disse a celebridade aqui é Jesus. Então, tinha cantores famosos, parece que até teólogos, gente conhecida teve lá, mas nenhum deles, a eles foi passada a palavra, porque eles queriam exatamente evitar isso, não é que você está falando, que a coisa acabe centralizada no homem, que ganhasse publicidade, ou alguém tirasse algum proveito, que não falta quem se aproveite, né? Para poder tirar, se promover ou sair bonito na fita. E lá em Asbury, foi uma das coisas que me convenceu de que ali tinha a mão de Deus, foi
que eles não queriam glória nenhuma, nem para eles, nem para ninguém, a não ser para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso me impressionou. Amém. Isso mesmo. Excelente. Então, acho que quem foi lá, eu também conheço muita gente que foi, pessoas mais desconhecidas e que foram lá para pegar uma palhinha, ver um pouco do que estava acontecendo, sentiu algo diferente. E a pergunta, pastor, é o seguinte: Augusto falou isso aqui claramente. Espero que isso aconteça no Brasil. Hernandes nodeou a cabeça, né? A gente está buscando e está orando por isso, né? E como não é um Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que há exercícios espirituais. Hernandes já começou, já pincelou isso logo lá no início, mas eu queria que a gente mastigasse isso um pouquinho mais, né? Desse lado daqui da história, né? Asbury passou, os resultados de si foi algo transformador para a região ou não, a gente vai ter em algum tempo, não é algo que a gente possa exprimir necessariamente agora. Entretanto, essa busca, pelo menos em mim, acendeu esse desejo. Senhor, age mais desse jeito, faz mais isso, traz mais consciência de pecado, traz mais perdão, traz mais arrependimento para mim, não é? E para as pessoas que eu pastoreio, não é? E para aquelas pessoas que caminham junto. Quem sabe para o nosso país, quais seriam esses meios de graça, esses exercícios, não é? Que a gente podia, além, evidentemente, Augusto citou aí a vigília, né? A gente tenta fazer. Tudo é programado, não tem como a gente não programar alguma coisa. O que é que a gente pode programar e pode fazer, não é, para que esse caminho possa ser aberto, se a gente pode usar esses termos? Bom, se eu puder começar, eu vou começar fazendo uma sugestão, Samuel, para você desativar os comentários aí da live, porque Pastor... tem gente que não tem civilidade, nem cortesia, nem educação, nem amor cristão. E alguém eles sabe atrapalham. como é que faz isso? Você clica, eu creio que onde tem a parte Pronto, achei. Show? Isso. Perfeito. Pedindo desculpas aí aos que estão realmente acompanhando, que gostariam de participar nos comentários, mas sempre tem gente que não tem essa... Aliás, é uma coisa que me deixa intrigado, Hernandes e Samuel. É que o pessoal que mais parece zelar pelo Espírito Santo é o pessoal mais raivoso e mais iracundo nos comentários, né? Então, se o fruto do Espírito é amor, paciência, longanimidade, passou longe, né? Não bate. Passou longe aí. Aliás, não bate, não. Aliás, antes do seu comentário, pegando uma carona aí, o que me marcou no sermão que foi pregado na capela sobre Romanos 12 foi quando o pregador levantou essa questão de que devemos preferir em honra. E ele diz, olha, esse amor é bonito, mas ele não é real na nossa vida. Verdade. Nós teremos uns aos outros em honra. Então, às vezes, você está dizendo aí, às vezes tem um discurso religioso tão bonito, tem uma pomposidade tão eloquente, ou tem uma retórica de tanto zelo doutrinário, mas quando vai expressar, até numa live, escrevendo aí um comentário, às vezes a pessoa tem uma outra postura, uma outra atitude. Né? Eu acho que esse que precisamos de avivamento. Eu, graças a Deus, pastor, você continua já. Eu, graças a Deus, não consigo nem ler, que eu estou aqui então, realmente não estava lendo o que estava acontecendo. Mas eu costumo dizer o seguinte, pastor. Eu costumo dizer o seguinte, que a pior pregação da palavra é a boa doutrina nos lábios de quem não vive aquilo que prega, né? Porque termina confundindo. Como é que você tem, é o que você falou, como é que você tem zelo pelo Espírito Santo e não tem o fruto do Espírito. Então, que o Senhor possa abençoar e que esses irmãos sejam convencidos por isso. Amém. Deixa eu, então, pegar a tua pergunta, né? O que é que nós podíamos fazer à luz do que aconteceu. E o Hernandes já adiantou, né? Já falou, e o caminho. Aqui eu estou me lembrando de Atos
Atos 19, quando Paulo foi pregar em Éfeso, e aconteceu um grande avivamento espiritual. Com a conversão de muitos bruxos queimando livros em praça pública, é a única vez no Novo Testamento que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa expressão milagres extraordinários só aparece ali durante o ministério de Paulo em Éfeso. Descobriu-se depois, recentemente, século passado, na década de 50, que lá em Éfeso tinha uma escola de bruxaria. Isso foi descoberto nos manuscritos de Nag Hammadi, que continha inclusive encantamentos e tudo, oriundos dessa escola de bruxos que havia em Éfeso. Então, o ministério de Paulo ali, que durou uns 2, 3 anos, foi extraordinário. Conversão de tanta gente que pararam e que os comerciantes da deusa Diana, de nichos da deusa Diana, entraram em prejuízo, porque ninguém estava comprando mais. Muita gente se converteu e se arrependeu. Alguns anos depois que Paulo saiu de Éfeso, ele escreveu a carta aos Efésios, preso em Roma, onde ele diz no capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. É como se ele dissesse, olha, esse avivamento que vocês experimentaram há 2, 3, 4 anos atrás, graças a Deus por isso. Mas o que interessa é que você esteja cheio do Espírito Santo hoje, agora. Então, enquanto nós aguardamos um avivamento espiritual, nós temos o dever, porque lá é uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, não é nada, é uma ordem. Nós temos a ordem de Deus de nos encher diariamente do Espírito Santo, cantando entre nós, falando em salmos, nos sujeitando uns aos outros, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Há uma lista de recomendações que o apóstolo Paulo faz ali. Então, enquanto a gente espera o avivamento e a gente ora a Deus para que ele venha, isso não quer dizer que a gente, então, vai viver de qualquer forma. Não. A gente vive a vida diária buscando a plenitude do Espírito Santo, andando no Espírito e assim por diante. À medida que a gente faz isso, o Espírito de Deus vai nos guiar. Ele vai mostrar o que fazer. E nós saberemos quando isso acontecer, porque não dá para esconder quando a obra é genuína do Espírito e quando ele age no coração humano. Nós veremos o resultado disso. Então, pelo que você falou, Hernandes, antes de você entrar aí, pelo que você falou, e eu achei uma sacada genial. Ou seja, a gente, ao invés de esperar o extraordinário, simplesmente, a gente busca isso na vida ordinária, no nosso dia a dia, enquanto essa manifestação, e ainda se essa manifestação não acontecer, nós podemos viver de forma avivada, nós podemos viver de forma renovada no Espírito Santo através desses meios de graça. É isso mesmo? Esse é Augusto. Bom, mas eu queria Fala, por favor. Um ponto que para mim você levantou, Samuel, é que quando a gente começa a olhar a história dos avivamentos, parece-me que a crise é o útero, é o ventre de onde nasce os avivamentos. É quando o homem chega a uma situação quase que desesperadora. Então, acho que quando a igreja está vivendo um momento de angústia, de cerco, como você disse, quando parece que os recursos acabaram, que Deus entra em cena de uma maneira tão extraordinária, como aconteceu lá em Patmos, né? com o apóstolo João, como aconteceu, como você bem mencionou aí, na Reforma, como aconteceu na Inglaterra em 1739, quando o liberalismo estava devastando as igrejas, como aconteceu na América, naquela crise econômica de 1857, como aconteceu no país de Gales em 1904, no país de Gales, e assim por diante. Eu acho que se você fizer uma análise, quase todos os aviões que nós conhecemos tiveram como pano de fundo um cenário cinzento. E Deus mostra que Ele é Deus. Ele desarticula os planos dos homens, ele quebra as pernas dos sete, dos poderosos deste mundo, e mostra que Ele é Deus. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Eu por alguns dias aqui, eu fiquei muito angustiado no Brasil, muito angustiado. As lutas, as crises, com o futuro. Quando a gente vê um fato desse acontecer, isso é um banho de esperança, isso é um jato de alegria no coração.
porque a gente percebe o seguinte: Deus está no trono. Amém. E ele agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. E a igreja de Deus, a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. E a igreja jamais será destruída, jamais será eliminada da terra. Amém. Ao contrário, ela é o povo de Deus e vai caminhar vitoriosamente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso aí. E o anseio nosso é que a igreja se levante das cinzas, seja uma coroa de glória na mão do Senhor, como diz o profeta Isaías, no capítulo 62. E essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança, e deva ser a nossa oração frequente e perseverante. Deixa eu acrescentar alguma coisa aqui ao que Hernandes falou. Você mencionou o século XVIII, a crise do liberalismo teológico. E eu quero fazer um paralelo com Asbury. O grande avivamento do século XVIII começou na Universidade de Oxford, com o Clube Santo, não é isso? Que tinha como membros o George Whitefield e o João Wesley. Então foi lá no coração da academia, dos liberais pensantes, dos fazedores da opinião do mundo naquela época, que Deus levantou dois jovens pastores anglicanos, episcopais, ligados à igreja da Inglaterra, para começar a pregar. E eles começaram a pregar, e o Espírito de Deus começou a agir através deles, a ponto de que os párocos disseram: vocês não podem mais pregar nas igrejas, vocês não podem mais. Atrai muita gente, ou isso que vocês estão pregando, a gente não quer. E eles tiveram que ir para o ar livre, né? E foi então que o fogo realmente ateou, não é? E aí, você percebe, hoje, o que aconteceu, nós estamos falando a respeito de um evento que também aconteceu numa universidade. É verdade que é uma universidade cristã, uma universidade metodista, mas ainda assim uma universidade, é representativa do saber, da busca pelo conhecimento, da autonomia humana e assim por diante. Mostrando isso que você está dizendo, que o avivamento, quando Deus age, não tem dificuldade, ele não tem nada que possa impedir. Né? E eu gostei da sua palavra, né? Que a crise é o útero do avivamento, né? É uma hernandeada, isso é uma hernandeada, quando uma frase assim. Maravilhoso. E é isso mesmo. E eu percebo, é significativo que esse mover do Espírito Santo que está acontecendo nos Estados Unidos, com todas as suas limitações, é claro, né? Nem tudo a gente concorda, não é? Alguma coisa que podia discordar, mas não há dúvida de que é uma obra de Deus, não é? E que está acontecendo principalmente nas universidades. Talvez uma coisa importante ressaltar, aquilo que Jonathan Edwards foi chamado teólogo do avivamento, todos os avivamentos podem ter aqui ou ali algum desvio, excesso, como teve lá na igreja primitiva. Né? Você infiltrados. Os infiltrados, Ananias e Safira. Você encontra lá em Samaria um Simão mágico. Né? Você encontra lá em Pafos um mágico, Elimas. Jesus. Jesus. Então, o fato de ter um infiltrado querendo corromper, querendo distorcer, querendo desacreditar a obra de Deus, não deva levar a gente a achar que jogar tudo fora, né? A famosa adagem popular, jogar a criança com a água da bacia fora. Pastor, e é interessante a conversa, né? Porque pastor Augusto citou duas figuras que não pensavam em muitas coisas, eles pensavam divergentemente em questões doutrinárias. Está falando de Whitefield e de John Wesley, né, que são duas pessoas com linhas teológicas completamente diferentes, e que nós, junto de alguns outros irmãos que estamos lutando e orando por avivamento, que pensamos diferentemente em algumas áreas, possamos aprender. Não é? Acho que Augusto Nicodemos tem um livretozinho fantástico chamado Onde é que deve estar a nossa tolerância, né? Onde a gente deve ser intolerante e onde a gente deve exercer a tolerância bíblica. Amém. Isso aí. É uma das coisas que marcam o avivamento, é exatamente isso aí. E uma das coisas que o presidente do Asbury College disse foi que isso aqui não é um movimento wesleyano, não é metodista, não é presbiteriano, não é pentecostal, não é batista. Nós não estamos colocando nenhum rótulo nisso aqui, porque nós estamos
concentrados naquilo que o Espírito Santo está fazendo: quebrantamento, transformação de vidas, conversão, reconciliação e a exaltação de Jesus Cristo. E a mesma coisa aconteceu nos grandes avivamentos históricos também. Embora Wesley e Whitefield eles tivessem pensamentos diversos, mas eles estavam unidos no mesmo propósito, de anunciar o evangelho àquela nação. E o Whitefield, inclusive, foi aos Estados Unidos, né? Encontrou-se com Jonathan Edwards e tudo mais. Mas o alvo deles era fazer isso. Quando Mark Lloyd Jones, 14 vezes ele atravessou o Atlântico para ir pregar a palavra de Deus. E veja coisa interessante, né? Quando a gente vai para os extremos, dos quais nós pudemos estar inserido em um deles, né? A gente, em nenhum desses avivamentos, talvez a reforma tenha sido uma exceção nisso que eu vou dizer, você não tem nem a ênfase necessariamente no extraordinário, por assim dizer, em milagres, em dons, em prodígios, coisas que caracterizam os continuistas, os irmãos mais pentecostais, mas também você não necessariamente estava vendo ali, não é, uma lupa minuciosa dos pontos principais da doutrina e tudo mais. O que estava se buscando era um relacionamento com Cristo e um retorno a esse livro, a essa palavra, que antes de nos fazer, creio eu, antes de nos fazer desejar que o intelecto venha para mudar um pouco mais amplamente a nossa cosmovisão, deve falar profundamente ao coração da gente para que a gente busque essa intimidade com Cristo. O que vem a partir disso aí é consequência. E que sejam boas as consequências. E que desejemos a doutrina. E que desejemos crescer no conhecimento de Deus. Mas a gente não pode imaginar que um negócio que começa com um bocado de jovem que nunca leu uma confissão de fé na vida, né, que já esteja dentro dos moldes que a gente imagine que seja a coisa certa. Né? É isso aí, queridos. Qual a sua opinião sobre este vídeo? Vocês viram aí os dois pastores renomados falando sobre o fim do avivamento em Asbury. Eu gostaria de pedir a sua opinião. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre este avivamento lá. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Que Deus te abençoe de uma forma especial e até o próximo vídeo.